numerólogo que não conhece número, não sei se pode ser chamado de numerólogo. Tem que ter pelo menos um conhecimento razoável dos números. Porque numerologia nada mais é que estudo dos números e estudo das coisas, das pessoas, do que se quiser estudar através dos números que compõem essas coisas, essas pessoas, enfim, tudo isso. Então, é preciso conhecer a linguagem dos números. E o que a gente encontra na maioria dos livros, na maioria das pessoas que divulgam numerologia, é um conhecimento muito superficial dos números. É aquela coisa básica, número 1 é isso, número 2 é aquilo, número 3 é aquela coisa toda, aquele repetir dos mesmos conceitos que vão se propagando assim numa superficialidade. São poucos que aprofundam o estudo dos números. O estudo dos números, em 3 etapas, vamos dizer assim, que você vai desenvolver o estudo, né? A primeira delas é o estudo teórico. Então, você vai estudar textos, apostila, enfim, pesquisas, tudo que você puder ler, estudar, assistir a aulas. Então, é o estudo teórico. O segundo plano de estudo dos números é a observação. Observação. O que é a observação? É você observar como que os números regem, interferem, revelam os cenários da vida, as pessoas, a estrutura de personalidade, destino. Quando você olha o mapa do ser humano, como é que o número, como é que a pessoa se comporta a partir do número de expressão, por exemplo? Como são os comportamentos dela? Como são as suas atitudes a partir do seu número de motivação? Como é que é o seu ego, a sua autoprojeção a partir do número de impressão? Como é que é esse chamado forte interior, interno, que leva ela a percorrer uma determinada jornada na vida, um determinado caminho, que é o número de destino, e assim por diante. Então, você é a parte prática da numerologia, de você observar resultados do campo. Tá? E a terceira etapa do estudo é puramente intuitiva. É você permitir que o número se revele para você. É você olhar para o número, contemplar, abrir a mente e permitir que venha do teu campo superior, do campo superior da mente, as intuições, as inspirações, revelando o que aquele número tem para você. Porque os números, eles são muito mais do que símbolos, eles são muito mais do que arquétipos somente. Eles são algo sagrado, eles são a base estrutural de toda a criação, de tudo que existe. Tudo o que você possa imaginar tem números. Você vive números 25 horas por dia, 24 mais uma hora extra. Tudo é número, seja para quantificar ou para qualificar as coisas. Então, estudar os números nesses 3 planos. E eu fiz uma busca sobre os números, eu vou apresentar para vocês os resultados. Eu coloquei o seguinte prompt no chat. Busque nas fontes sagradas do conhecimento milenar os significados atribuídos aos números, especialmente naquilo que representam como estruturas vivas do universo, da vida, do ser humano e da natureza em geral. Traduza todo o conhecimento disponível em texto compreensível. Descarte tudo que se relaciona com abordagens populares de numerologias modernas. Apresente o resultado de forma de texto, sem grades, sem gráficos, nada. E aí veio o seguinte resultado. Quando se afastam as interpretações modernas da numerologia, comerciais, psicológicas ou preditivas, e se retorna às fontes mais antigas da humanidade,
percebe-se que os números jamais foram considerados meras ferramentas de cálculo ou instrumentos para prever acontecimentos individuais. Nas grandes tradições sapienciais, eles eram compreendidos como princípios estruturadores da realidade. O número não descrevia apenas uma quantidade, expressava uma qualidade do ser. Essa concepção aparece em diferentes linguagens, no Egito Antigo, na tradição hebraica, nas escolas pitagóricas mais antigas, nos Vedas da Índia, no taoísmo chinês, no neoplatonismo, na cabala primitiva, no hermetismo e até mesmo em diversos textos dos padres da igreja e filósofos medievais. Santo Agostinho escreveu sobre os números. Apesar das diferenças culturais, todas essas tradições compartilham uma ideia fundamental. O universo foi ordenado segundo proporções, ritmos e relações numéricas. Para vocês verem a importância dos números. E nós aprendemos, eu não sei como é que está sendo ensinado hoje, mas quando eu fui para a escola, pequenininho, criança, escola primária, eu aprendi que os números foram inventados pelo ser humano, lá nas cavernas, contando pedrinhas, essa coisa toda. Claro, né? Vamos ser condescendentes com os ignorantes, porque os ignorantes não são somente aqueles que não são letrados. Tem muito mais ignorante letradíssimo do que ignorante não letrado. Quando nós olhamos para os números, a maneira como nós escrevemos eles hoje, prestem atenção no que eles revelam, qual é o conceito, a ideia de cada número e associem com a forma gráfica deles, com a forma que nós escrevemos os números. Tem relação ou não tem relação? Então não é coisa de pedrinha, de ossinho contado. Essa grafia ela veio se aprimorando na medida em que nós evoluímos. E a maneira como nós escrevemos hoje os números é a expressão da ideia que antecedeu essa escrita. Primeiro veio a ideia, depois veio a escrita. A escrita foi sendo aprimorada ao longo do tempo. Se vocês fizeram a pesquisa, vocês vão ver, há milhares de anos atrás, formas muito toscas de expressar os números através de sinais gráficos, de hieroglifos, de desenhos, coisas assim. E na medida que nós fomos evoluindo, essa expressão foi sendo aprimorada. Então, hoje, nós temos a ideia e a representação gráfica da ideia. Mas a ideia veio antes. A ideia antecede a expressão gráfica. O número é o desenho da ideia, é o arquétipo, o arcano, a imagem, o símbolo. Não é ele que trouxe a ideia não veio depois do número, a ideia antecedeu o número. Então veja a importância que tem isso. As antigas escolas iniciáticas afirmavam que antes da existência da matéria já existia uma ordem. Essa ordem não era espacial ou temporal, era uma estrutura inteligível, um campo de possibilidades, onde cada realidade ocupava um lugar determinado. Os números eram considerados a linguagem dessa ordem. Eu mencionei Santo Agostinho. Santo Agostinho disse, e vou expressar com as minhas palavras agora, que os números são a linguagem com a qual Deus se comunica conosco. Mais ou menos essa ideia que ele disse. Não eram inventados pelo homem, não foram inventados pelo homem. Foram descobertos. Assim como a gravidade existe, independentemente de alguém conhecê-la, as leis numéricas eram compreendidas como existentes antes da própria humanidade. Por isso, Platão afirmava que Deus geometriza continuamente. Não significava que Deus desenhava figuras. Significava que toda a criação ocorre segundo relações matemáticas. Hoje, a física moderna reconhece algo semelhante ao demonstrar que partículas, campos, frequências, ondas e estruturas cósmicas obedecem rigorosamente a proporções matemáticas. A linguagem mudou.
o princípio permanece. Será que os números só quantificam, mensuram, dimensionam as coisas? Será que eles não qualificam também, nos descrevem qualidades? Pois o que é a numerologia se não é a leitura das qualidades das coisas, das pessoas, através dos números que as compõem? Então, a ideia que está por trás daquele rabisco que nós fazemos, ela descreve algo, ela descreve um significado. E é isso que se estuda na numerologia.